Shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Chegamos aí para mais um dia da nossa leitura. Hoje vamos ler aqui o capítulo 31 ao 33 de Números. Glória a Deus, chegando aí no finalzinho de Números já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico e agora Números. Vamos concluir o quarto livro da nossa leitura, a Bíblia toda, até o dia 31 de dezembro. Amém? Vamos orar? Deus, Pai querido, louvamos e bendizemos ao Senhor e agradecemos por mais uma oportunidade. Pedimos ao Senhor que o Senhor faça com que essa live, essa leitura chegue, Senhor, ao máximo de pessoas, que vidas sejam impactadas pela Tua palavra e transformadas para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa leitura, Números 31 ao 33. A vitória sobre os Midianitas, capítulo 31. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos Midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os Midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos Midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dadas dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou a guerra de cada tribo 1000. A eles e a Finéias, filhos de Eleazar, o sacerdote, a guerra com os utensílios santos e com as trombetas de alarido na mão. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos Midianitas, a Eve, e a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba. 5 reis dos Midianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos Midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e toda a sua fazenda. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto do Jordão em Jericó. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes vir todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel para prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem, deitando-se com ela, para vos deixar viver. E vos alojai-vos 7 dias fora da arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, a vós e aos vossos cativos. Também purificareis toda a vossa veste, e toda a obra de peles, e toda a obra de pelos de cabras, e todo o objeto de madeira. E disse Eleazar o sacerdote aos homens de guerra que partiram a peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se expiará com a água da separação. Mas tudo que não pode suportar o fogo, a fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a soma da presa, dos prisioneiros, dos homens e de animais, tu e Eleazar o sacerdote, as cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades. Entre os que habiteis na peleja sairão a guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor tomará o tributo dos homens de guerra,
que sairão a esta guerra. De cada 500, uma alma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar para oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomareis de cada 50, um tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar ao sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, a presa o restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 71.000 jumentos. E das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000, e a metade a parte dos que saíram à guerra, foi um número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor, 675. E foram os bois 36.000, e seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 71. E houve das almas humanas 16.000, e o tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés e Eleazar ao sacerdote o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara, dos homens que pelejaram. A metade para a congregação foi das ovelhas, 337.500. E dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000. Dessa metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob a nossa mão, e nenhum falta de nós, pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer propiciação pela nossa alma perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, dos 16.750 ciclos dos tribunos e dos centuriões. Pois os homens de guerra, cada um tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e o trouxeram à tenda da congregação por lembrança para os filhos de Israel perante o Senhor. Capítulo 32. E os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, Edibom, e Jazer, e Ninra, e Esbom, e Eleale, e Seba, e Nebo, e Beon, e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram-lhe mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar do Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Porque, pois, descorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado?
Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo essa terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: de certo os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. E assim acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-lo andar errantes até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e o destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daqui do Jordão ao oriente. Então Moisés lhe disse: se isto fizerdes assim, e se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e essa terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas. Fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordenara meu Senhor, assim farão teus servos, as nossas crianças, as nossas mulheres e a nossa fazenda, e a todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado, para pelejar para a guerra perante o Senhor, como tem dito o meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão, las dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores no meio de vós na terra de Canaã. E responderão os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor falou a teus servos, isto faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão da nossa herança daquém do Jordão. Assim deu-lhe Moisés os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de Josué, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nos seus termos, as cidades do seu contorno. E os filhos de Gade edificaram a Dibom, e Atarote e Aroé, e Atarote, Sofã, e a Jazé, e a Jogbeá, e a Bet-Ninra, e a Bet-Arã, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, e Eleale, e Kiriataim, e Nebo, e Baal-Meon, mudando-lhes os nomes, e Sibma, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir,
filho de Manassés, foram-se para Gileade, e a tomaram, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair. E foi-se Noba, e tomou a Quenate, com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Estas, capítulo 33. Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandato do Senhor. Essas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés, no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa. Saíram os filhos de Israel por alta mão, os filhos aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios, os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado seus juízos nos seus deuses. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote, acamparam em Etã, e que está no fim do deserto. E partiram de Etã, e voltaram a Pi-Airote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Airote, e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram um caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Eli e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam-se em Aslu. E partiram de Aslu e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote-Hatava. Partiram de Quibrote-Hatava e acamparam-se em Azarote. Partiram de Azarote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libna. E partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. E partiram de Quelata e acamparam-se no monte Sefer. E partiram do monte Sefer e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. E partiram de Taate e acamparam-se em Tera. E partiram de Tera e acamparam em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam em Asmona. E partiram de Asmona e acamparam-se em Mocerote. E partiram de Mocerote e acamparam-se em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Or-Hagidagade. E partiram de Or-Hagidagade e acamparam-se em Jotibatá. E partiram de Jotibatá e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme o mandato do Senhor, e morreu ali, no 5º mês, no 40º da saída dos filhos, no ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E Arão, da idade de 123 anos, e era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no monte Or. E ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram de Or, e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona, e acamparam-se em Punom. E partiram de Punom, e acamparam-se em Obed. Partiram de Obed, e acamparam-se nos outeirinhos de Abarim, no termo de Moabe. E partiram dos outeirinhos de Abarim, e acamparam-se em Edibon-Gade. E partiram de Edibon-Gade, e acamparam-se em Almon de Blataim. E partiram de Almon de Blataim, e acamparam-se nos montes de Abarim,
defronte de Nebo, e partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra, para possuí-la. E por sortes herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair, alguém ali a terá. Segundo as tribos de vossos pais tomareis as heranças. Mas, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes, e será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Glória a Deus. Concluímos então reta final de Números, chegando aí os três últimos capítulos, então, para concluir, será aí a nossa próxima leitura. Amém? Então é isso, gente. Deus abençoe e compartilhe aí, semeie essa live com o máximo de pessoas, e até a próxima leitura.